Pai Senhor, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus. Irmãos, eu fico impressionado toda vez porque o nosso Deus é um Deus que se revela. Nosso Deus é um Deus vivo e o nosso Deus é um Deus que responde. Eu fico impressionado, não era para eu ficar impressionado, né? Porque normalmente o Senhor responde, mas Ele sempre me surpreende. Porque nós fazemos orações e o Senhor vem conosco, nos responde, nos mostra na palavra e faz a gente trilhar uma jornada para que a gente descubra aquilo que a gente está perguntando para o Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, já estou começando a ministração, eu queria compartilhar com vocês, na realidade, uma oração que eu fiz ao Senhor e uma resposta que Ele me deu. Eu estava no quarto e me deparei com um versículo que diz que todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria é conhecer a Deus. Sabe, queridos, a maior riqueza que um ser humano pode ter é conhecer a Deus. Porque a sua conta no banco tem dia e hora para esvaziar. Tem gente que vai esvaziar no fim da vida. Tem gente que esvazia uma semana depois de receber. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Não é para isso acontecer. Mas o dinheiro que a gente tem, a casa que a gente tem, o carro que a gente tem dia e hora para ser deixado para trás. Porque quando Cristo chegar e nos arrebatar para os céus, tudo isso ficará. Mas o nosso conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus é a maior riqueza que nós iremos levar para a eternidade. Então, eu me deparei com a palavra que diz que o conhecimento, toda a riqueza do conhecimento habita na revelação de Cristo, no conhecimento de Deus, no fato de você conhecer a Deus. E eu fiz uma oração ao Senhor e disse, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E você diz, você não conhecia o Senhor? Eu disse, não, mas eu quero conhecê-lo a fundo. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe um limite de conhecimento de Deus, nem existe uma finitude no conhecimento de Deus. Quando você se propõe a conhecer a Deus, bem-vindo a uma jornada eterna. Porque o nosso Deus é soberano, poderoso e insondável. Não tem como a gente conhecer a plenitude de Deus em sua totalidade. Nós vamos crescendo em revelação e nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Então eu fiz essa oração, eu disse, Senhor, eu quero conhecer quem Tu és. Eu quero conhecer quem realmente o Senhor. Eu queria que o Senhor me mostrasse o seu coração. Eu fiz essa oração ao Senhor há poucos dias atrás, 20 dias para ser mais exato. E o Senhor me disse a seguinte frase. Na realidade, ele começou a me conduzir a alguns textos que falavam sobre a mesma coisa. Só que eu achei estranho, porque eu pedi ao Senhor me mostrar Ele e o seu coração. E Ele começou a me falar sobre algo. E esse é o tema dessa noite. Eu não sei se você esperava que eu pregaria sobre esse tema, mas o tema dessa noite é a ira de Deus. Eu tive essa mesma reação. Quando eu pedi ao Senhor para conhecê-lo, pedi ao Senhor para conhecer o coração de Deus, e quando a gente faz essa oração, o que é que a gente espera? Amor, né? Perdão, graça, misericórdia. E eu não quero aqui fragmentar, nem levantar uma doutrina em detrimento de outra, uma qualidade em detrimento de outra. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu fiz essa oração e o Senhor começou a falar comigo sobre a ira de Deus. E eu digo para vocês, irmãos, que eu comecei a... Logo em seguida que o Senhor começou a falar isso, e o que tinha no meu coração, eu estava estudando sobre a ira de Deus, e o pastor disse, você vai pregar domingo. Aí eu disse ao Senhor, não vou pregar sobre a ira de Deus. Aí ele disse, você vai pregar sobre a ira de Deus. Eu tentei argumentar ainda, na minha ilusão, né, de que eu sei mais do que o Senhor, nunca saberei, né? Eu comecei a argumentar, Senhor, não é um tema muito popular, não é um tema muito que as pessoas pesquisam. Você já viu alguém pesquisar no YouTube, assim, pregação sobre a ira de Deus, para curtir na sua segunda-feira de manhã? Não. Você nunca viu isso. Se a pessoa está assim, essa pessoa precisa ser estudada, né? Porque normalmente a gente quer algo que nos levante. E o Senhor começou a me falar sobre a ira de Deus de uma forma que eu disse, eu preciso harmonizar isso aqui, eu preciso entender, e eu comecei a estudar. E aí eu fui para o Antigo Testamento, e a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. Eu disse, opa, tem ira de Deus. Aí eu fui no YouTube, na realidade não no YouTube, eu fui na internet fazer algumas pesquisas sobre a ira de Deus, e eu encontrei, gente, uma terrível realidade, que existem dois extremos sobre a ira de Deus. E o que o Senhor me propôs essa noite é trazer um ensino equilibrado sobre a ira de Deus. Você pode dar um amém aí?
Irmão, eu estou poupando você de muito sofrimento, porque eu vou mostrar para vocês o que acontece. Mas olha só, a primeira coisa é, o Senhor colocou duas frases em meu coração. A primeira foi, não podemos fragmentar Deus e pegarmos só o que queremos. Vocês concordam comigo? Eu não posso fragmentar Deus, eu gostei dessa qualidade de Deus, agora essa daqui é meio complicada. Então eu vou pegar só essa parte de Deus e vou deixar o resto de fora e eu gosto disso. Não podemos fragmentar Deus e pegarmos só o que queremos. Só que aí o Senhor me mostrou uma segunda frase que diz o seguinte, fragmentar Deus é criar um Deus com D minúsculo, com as suas próprias mãos, uma imagem de escultura, e isso se chama idolatria. Começou a ficar muito sério. Sabe por quê? Porque, às vezes, existem coisas que nós não conseguimos harmonizar com a nossa mente e a gente prefere ignorá-las. Só que ignorar algumas coisas significa que você está pegando Deus parcialmente. Então, não é o próprio Deus. É uma imagem e escultura que você está fazendo com as mãos e transformando isso no seu Deus. Eu estou falando isso é muito sério. Eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente lê as passagens do povo de Israel no Egito, na saída do Egito para o deserto, e eles começam a derreter o ouro para transformar num bezerro de ouro, enquanto Moisés está no monte com o Senhor, e eles adoram ao bezerro, nós ficamos indignados. Mas quando as pessoas pegam fragmentos da personalidade de Deus e transformam num Deus que não existe e começam a adorá-lo, a gente não acha que isso é idolatria. Eu estou pegando esse tema, irmãos, sabe por quê? Porque, eu não sei se você já tem percebido, mas na modernidade, nos dias atuais, existem personalidades, artistas que estão se convertendo. E, ao se converterem, eles não abandonam a vida de impiedade, continuam fazendo a mesma coisa e fingem que nada aconteceu. Mas amam estar na igreja e ouvir alguns determinados tipos de pregação. Isso me faz identificar que essa pessoa meio que retalhou Deus e pegou o Deus que ela queria que existisse e transformou em um Deus na vida dela. E se a gente olhar e analisar com sinceridade de coração, é exatamente o que o povo de Israel fez. Isso é idolatria. Então, se nós pegarmos o que queremos de Deus e o que não queremos desprezá-lo, estamos criando um novo Deus, que não tem poder nenhum, porque Deus, ele é infragmentável. Ele é inseparável de tudo o que ele é. A gente precisa entender essas verdades. Por quê? Isso nasceu de uma oração que eu fiz, dizendo, Senhor, eu quero conhecê-lo. E eu quero conhecer o seu coração. E o Senhor começou a me falar sobre a ira de Deus. Eu falei para você sobre dois extremos. E eu vou mostrar para vocês os dois extremos que eu encontrei na internet. Em sites de teologia, em pregações de YouTube, onde você quiser. Primeira coisa, eu vi pregadores irados pregando sobre a ira de Deus. Espumava pela boca. E ele dizia, você. Eu vou apontar para lá, porque eu não quero nem apontar para nenhum irmão. Ele, sério mesmo, gente. Ele olhava assim para a igreja e dizia, você, seu hipócrita, seu sepulcro caiado, você vai para o inferno e a ira de Deus está sobre a sua vida. E, gente, esse tipo de pregação machucou muita gente. Esse tipo de pregação destruiu muitos corações. E eu comecei a ver pregadores irados pregando a ira de Deus. E eu começo rebatendo e refutando essa linha extremista de teologia sobre a ira de Deus com Tiago capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, pregadores irados não têm nenhuma propriedade em pregar a ira de Deus, porque a ira de Deus não é um excesso de raiva que Deus teve quando ele acordou às avessas. Essa é a impressão que as pessoas têm, sabe? A impressão que as pessoas têm é que a ira de Deus é um sentimento de indignação que Deus teve, porque você fez o que era errado, eu vou destruir agora, porque eu não gostei, amanhã eu estou de boa. Amanhã é o dia do amor. Na escala aqui, amanhã é o dia do amor, então não vou ficar com raiva de você. Mas no outro dia eu fico com raiva. E esses pregadores irados pregam a ira de Deus e começam a machucar pessoas com a ira de Deus. Eu quero dizer para vocês que vocês estão num ministério saudável. A nossa igreja, nós, não usamos o cajado do pastoreio que Jesus nos deu para bater em ovelhas. Porque as ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus. No final dos tempos, apareceremos diante de Jesus e ele vai perguntar como foi o pastoreio com as minhas ovelhas e entregaremos as ovelhas para Jesus. Apenas cuidamos de uma ovelha do nosso Senhor.
Então, nós não usamos o cajado do pastoreio para bater em alguém. Então, a primeira coisa é, a pregação irada sobre a ira de Deus, ela está desequilibrada. Ela está querendo fazer com que você se sinta a pior pessoa do mundo na base da raiva. Ele quer que você se humilhe e se jogue no chão com base no sentimento dele e não na verdade bíblica sobre a ira de Deus. Então esse é o primeiro extremo, irmãos. E eu estou fazendo isso aqui, eu estou lhe economizando tempo, porque vai que você ora a mesma coisa, o Senhor lhe responde a mesma coisa, você vai passar por essa jornada toda e eu já estou fazendo você economizar tempo. Você vai pesquisar e tem esses pregadores irados pregando sobre a ira de Deus. Só que existe outro extremo. E esse extremo também é perigoso. Ambos são. O segundo extremo é pregadores que querem apagar a ira de Deus. Como assim, Kevin? Dizendo que a ira de Deus não existe. E eu quero mostrar para você que é altamente bíblica a ira de Deus. Eu quero mostrar para vocês que a gente não pode desprezar a ira de Deus. Esses são os dois extremos. Deus vai pegar, vai amarrar, vai jogar, vai pisar, vai... Pá, com raiva. Mas o outro extremo totalmente desequilibrado é dizer, não existe ira. Não existe. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele não veio julgar ninguém. Como não? Eu vou mostrar isso na Bíblia. Mas, gente, eu fiquei besta porque eu vi YouTubers e influenciadores totalmente mundanos começando a querer pagar de teólogos. E dizendo, os crentes ficam dizendo que a gente está fazendo isso, mas isso é um discurso de ódio. E Jesus não veio trazer o ódio. Jesus veio trazer o amor. Isso é uma meia-verdade. E a meia-verdade se torna uma mentira completa. Entenderam isso? Vou repetir. Uma meia-verdade sempre será uma mentira completa. Eu preciso contar completamente para você a verdade do Evangelho. Se eu não for sincero com você, eu estarei contando só uma parte da história. Eu vou ler aqui, irmãos, e eu queria que você se concentrasse aqui em mim. Daqui a pouco a gente vai abrir o versículo base e eu peço para vocês abrirem. Mas eu vou ler uma sequência aqui de 4 versículos que quando eu me deparei, eu disse, minha nossa, meu Deus, e agora? Preste atenção nisso. Ezequiel 13:13 diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor Deus, no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. 2 Crônicas 34:25 diz, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre aquele lugar e não se apagará, não se apagará. Malaquias 4:1, pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. No dia que vem os queimará. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mais um, Isaías 26:11, diz o seguinte, erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. A ira de Deus existe. Existe. E eu vim preparado para ouvir poucos améns. Olha só isso. Você vai dizer para mim, Kevin, mas todos esses textos que você citou é do Antigo Testamento. Quando você refuta a ira de Deus, dizendo que os textos que falam sobre a ira de Deus são do Antigo Testamento, você você concebe um pensamento que vai dar luz a algo. Sabe o que esse pensamento dará à luz? Ele dará à luz a seguinte afirmação. Deus se arrependeu dos seus maus caminhos, aceitou Jesus e se converteu. Gente. É isso que as pessoas pensam. Por quê? Porque antes você vê Deus falando sobre a ira, sobre destruição e sobre morte. Aí vem Jesus, e aí você diz que não, agora Jesus pregou o amor, Deus se converteu, e agora ele também é só amor. Eu vou abrir para você, versículo no Novo Testamento, falando sobre a ira de Deus. Eu preciso mostrar isso. Romanos capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará
o meu justo julgamento. Efésios capítulo 2, versículo 3. Paulo falando também à igreja de Éfeso. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de quê? Da ira. Aí você está dizendo, não, Kevin, mas aí foi Paulo. João capítulo 3, versículo 18. Jesus diz o seguinte, quem nele crê, é o próprio Jesus dizendo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é será condenado, é já está condenado. Isso faz uma grande diferença. E ele diz, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu acabei de mostrar para vocês que o Antigo Testamento fala sobre a ira de Deus e o peso da ira de Deus. Eu acabei de mostrar para vocês que o Novo Testamento fala sobre a ira de Deus. E Jesus disse, aquele que não crê em mim já está condenado. A ira de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta, se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Na versão NVI. Então, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e contra toda injustiça. Se a ira de Deus se manifesta, nós não podemos cair no outro extremo de dizer não existe ira e Deus se converteu. Se a gente entrar nessa, entraremos na teologia moderna, que é o quê? Um evangelho sem poder para a transformação das pessoas. Ele tenta fazer isso. Vocês já perceberam quantas pessoas que começam a dizer que seguem Jesus e a vida das pessoas não mudam? Vocês já se depararam com isso? Com essa triste realidade? A pessoa começa a dizer, sou crente, estou seguindo Jesus, e agora? Estou na balada tal, estou morando com meu namorado, e depois já terminei com o namorado, fui fazer aquilo ali e tal, não sei o quê. E o quê? Não, mas eu sou crente. Eu começo a perceber que a galera, por achar que esse tema ira de Deus é pesado demais, eles evitam. Só que evitando o tema ira de Deus, você cai no outro extremo de dizer não existe ira. Não existe julgamento nem céu e inferno. Jesus morreu por todos. Todos iremos para o céu e seremos lindos. E isso não é uma verdade. E eu já disse para você que meia verdade é uma completa mentira. Então, eu quero trazer, eu fiz essa introdução para mostrar algo. Eu queria que projetasse aqui. Eu vou falar sobre os atributos de Deus. Eu queria tirar um tempinho para ensinar sobre os atributos de Deus, primeiro, para a gente entender algumas coisas. Vamos para cá. Gente, o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus faz parte do que Deus é, certo? Daquilo que ele é. Não é o que Deus faz, é o que ele é. A teologia separa dois aspectos dos atributos de Deus. Ela fala sobre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Mas, resumindo aqui, Deus é amor? Isso, temos base bíblica para isso. Deus é santo? Sim. Deus é justo? Sim. Deus é poderoso? Sim. E eu quero dizer para você que Deus é essas coisas. Eu só trouxe alguns atributos de Deus. Isso aqui não são todos os atributos de Deus, mas alguns atributos e os principais que eu preciso agora. Eu não posso dizer que Deus é amor e de vez em quando ele é justo. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Deus não tem apenas duas mãos e de vez em quando segura algo e depois solta para segurar outro. Por exemplo, quando Deus nos livrou do inferno, é porque ele estava sendo amor e não justo. Mas quando Deus manda alguém para o inferno, ele soltou o amor e passou a ser justo. Se a gente não equilibrar esse pensamento, nós começamos a criar um pensamento esquizofrênico sobre como de fato Deus age. E eu quero trazer para você uma cena e você vai começar a mostrar para mim que a ira é justa. Vamos lá. Vamos imaginar que nessa posição aqui está um homem que ele é chamado de justo juiz. A acusação trouxe para esse justo juiz um homem que matou outro com arma de fogo. Esse juiz disse, você será condenado a 30 anos de regime de reclusão. Vai lá, pá,
seja preso. Na outra semana, diante desse justo juiz, o filho dele aparece, matou outro homem com arma de fogo. E agora esse justo juiz deverá julgar o seu próprio filho. A pergunta que eu faço a vocês é: se ele abrandar a pena por amor ao filho, ele será um justo juiz? Não. Você está percebendo que algumas coisas acontecem por causa dos atributos? Não é vontade de Deus. Mas quando você estabelece isso, vou trazer outra ilustração para você. Quando eu pego algo aqui, que é sujo, impuro, e coloco diante de Deus, a santidade denuncia, a justiça julga e o poder condena. Vou repetir para a gente entender. Quando eu coloco alguma coisa impura diante de Deus, se a santidade não se incomodar com o pecado, ele não é santo. Vocês estão entendendo? Se ele se incomodar com o pecado e não fizer nada, ele não é justo. Mas se ele se incomodou e condenou, mas não executou nenhuma pena para isso, ele não é poderoso. Ele é fraco. Se você enxergar um julgamento na sua totalidade, existe alguém que provoca a justiça age e o poder prende, executa a sentença. Da mesma forma, a santidade indica, isso aqui está errado. A justiça julga e diz, está condenado. E o poder faz com que a sentença seja cumprida. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo isso que eu quero introduzir aqui? Então, olha só. Os atributos de Deus são imutáveis, ele não deixa de ser nada. O que é que eu quero até aqui, essa introdução todinha e esse silêncio todo que eu estou ouvindo nessa igreja, esse silêncio ensurdecedor, normalmente não é assim, mas esse tema eu preciso que seja. O que eu quero até aqui é fazer você entender o seguinte: a ira de Deus existe e ela é justa. A ira de Deus existe e ela é justa. Eu queria que abrisse aqui agora Colossenses capítulo 3, versículo 6, na NVI. Eu queria ler com vocês. Colossenses 3, 6 diz o seguinte: e por causa dessas coisas que vem, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. A ira de Deus não faz parte dos atributos de Deus. Por quê? Porque Deus não é ira. A ira é um resultado da ação dos seus atributos. Deus é santo, ele é justo e ele é poderoso. Por causa disso, quando o pecado se manifesta, a ira se acende. Tanto é que o próprio Deus diz, ele não diz, eu sou ira. Ele diz, a minha ira se acendeu contra a iniquidade de vocês. O próprio Deus diz, se acendeu. O que foi que acendeu? Foi a iniquidade que provocou a santidade, chamou a justiça, executou com poder e isso trouxe destruição. A ira de Deus existe e ela é justa. Sabe por que a gente precisa entender isso, irmãos? Porque senão Jesus se torna apenas um gênio da lâmpada que veio para melhorar a nossa vida e realizar os nossos desejos. Às vezes a gente adula as pessoas para aceitarem Jesus e as pessoas não entendem a situação que elas estão, que nós estávamos. A Bíblia diz, éramos por merecedores a ira de Deus. Éramos filhos da desobediência, estávamos todos sujeitos à ira de Deus. E, irmão, eu não sei você, mas a ira de Deus é um negócio sério. Sabe por quê? Imagine o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Deus se apresentar diante da terra, a terra vai se desnudar. Os montes derretem como cera. Tudo para, tudo se acaba diante do poder do próprio Deus. Ele é o Todo-Poderoso, gente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se ele quisesse, ele fazia assim e tudo deixava de existir. Do mesmo jeito que ele criou tudo, ele poderia fazer assim e nada mais existir. Então, Jesus, ele não se torna alguém
que eu vou pensar no caso dele, se eu aceito ou não, se eu quero Jesus, se Jesus vem para acrescentar algo na minha vida. Olha, aceite Jesus porque a sua vida vai melhorar. Entenda. Quem não aceita já está condenado. Não resta esperança para a humanidade fora de Jesus. Quando a gente entende essa seriedade, a gente olha para Jesus e diz: o Senhor é o meu Salvador. E essa palavra se enche de significado. Não é simplesmente porque eu levantei a mão e vim aqui para frente e fui falar com os conselheiros. Não. É porque eu entendi que a ira de Deus existia e que eu estava na condição de pecador. Paulo termina o seu argumento do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos. Ele termina dizendo: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer. Nenhum que chame a Deus, nenhum que busque a Deus. Ele vem dessa linha de raciocínio, a introdução do livro de Romanos, que fala maravilhosamente sobre graça e salvação por meio da fé e justificação por meio da fé. Mas ele introduz, fazendo com que o homem entenda que sem Deus, nós já estamos condenados. Eu preciso fazer esse freio de arrumação, como diz, para dar uma checada. Se está tudo ok. Se a gente está entendendo quem é o Senhor. O Senhor é Jesus. Nós não podemos criar um Senhor que seja o nosso próprio ego. Dizendo: eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Nós precisamos fugir disso, irmãos. Porque no fim de tudo, nós nos apresentaremos diante de Cristo. Diante de Cristo. Que há de julgar os vivos e os mortos. Ele julgará todo mundo. E no nosso caso, Ele julgará as nossas obras para galardão. Mas a gente precisa entender que precisamos de Jesus. E eu quero entrar agora onde eu quero chegar. Só que para a gente chegar aqui, eu precisei trilhar esse caminho de silêncio. Esse caminho de ver você sério e meio triste. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. E eu preciso contar para você a completa verdade. Eu quero fazer um exemplo agora para vocês, para que vocês percebam como a Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Ninguém pode dizer: eu não entendi o que a Bíblia quis dizer. A Bíblia é muito clara. João capítulo 3, versículo 19. Projeta aqui, por favor, que primeiro eu vou ler com vocês. A gente vai ler até o versículo 20. E depois disso eu vou fazer o exemplo. Diz o seguinte: este é o julgamento. Olha como ele começa, Jesus falando. Olha como ele começa. Este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. 20. Versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E eu quero mostrar para vocês na prática como isso funciona. Paulo, está tudo certo aí? A gente consegue fazer? Pode apagar. Apaga tudo. Eu vou apagar aqui. Eu queria chamar Gui. Pode vir para cá para me ajudar? Agora sim. Vem para cá, Gui. Aqui é a humanidade em trevas, certo? Nós estamos retratando o que o texto nos mostrou. Eu vou colocar isso aqui no Gui. Se alguém conseguir ler isso aqui, ele vai estar com a vista muito boa. Alguém consegue ler? Consegue porque tem luz agora, né? Tira a luz, desliga a luz aí, por enquanto. Tá difícil de ler, porque nós não temos luz, nós não temos clareza do que está acontecendo aqui. Mas quando a luz vem, chega para o meio, Gui, comigo. Isso. Deixa eu tirar esse púlpito daqui. Pode acender, Paulo? Pode botar o holofote aqui. Quando a luz se manifesta, isso. Quando a luz se manifesta, é exposto o quê? O pecado. Vocês estão vendo essas letras miúdas aqui? Não. Mas vocês estão vendo que tem letra miúda aqui. Então, pronto. Isso aqui é o pecado. E isso aqui é uma breve lista dos pecados que eu me lembrei.
né? Que eu fui puxando o que é pecado. Mentira, ódio, soberba, dissensão, comecei adultério, comecei a botar a lista de pecado aqui. Então essa é a lista de sentença e esse é o pecado. O que é que acontece? Jesus estava falando, quando a luz se manifestou, os homens odiaram a luz. Por quê? Porque a luz expunha o que tinha dentro dele. E os homens, amando mais as suas más obras do que a Deus, eles se esconderam. E vamos andar para lá, tomara que a gente não tropece. Eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque daqui ninguém vê o erro da humanidade. Daqui ninguém vê o erro do homem. Inclusive, vou ser mais um pouco mais sério aqui, é a partir dessa situação que surge o coração hipócrita. Porque de um ponto de escuridão, às vezes as pessoas começam até a pregar, dizendo, você não tem que fazer isso, tem que fazer assado, e o coração, só Deus sabe. E nesse ponto aqui, de escuridão, o homem está confortável, porque ninguém vê e ninguém condena. Mas o fato de você não estar vendo, mudou o fato dele ter isso aqui no peito? Responde mais alto, por favor. Não. O fato dele estar nas trevas ou estar na luz, não muda o fato dele estar com esse pecado no peito. Então eu vou voltar para a luz. Vamos lá para a luz. Eu vou voltar para a luz. Aqui agora nós estamos na luz. E o pecado dele está exposto. Se o homem diante de Deus, qual foi a primeira revelação de Deus? A primeira revelação de Deus à humanidade em geral foi a lei. E quando a lei se revela, ela expõe o pecado. Paulo, ele relata isso no capítulo 5 de Romanos. E ele fala que o objetivo da lei era destacar o pecado, avultar o pecado, mostrar que o homem era pecador. Só que o fato do homem entender que era pecador mudou o fato de existir pecado aqui? Exatamente isso. O fato da lei existir dizendo não adulterarás, não mentirás, não terás outro Deus além de mim, o fato de toda a lei estar expressa lá, não muda o fato do homem ter sido pecador. Não muda o estado do homem naquela situação. Vocês estão comigo? E eu quero agora desenvolver para vocês o que foi feito. Aqui nessa situação onde Gui está, o holofote puxou e ele está com pecado. A luz divina, a revelação divina, mostra o pecado. A ira de Deus vem contra o quê? Contra o pecado. Então logo, posso concluir que esse ser humano está passível à ira de Deus, nessa condição. Porque o homem tem pecado, mesmo que ele fique na luz e reconheça, diga, baixe a cabeça e diga, eu sou um pecador, mesmo ele nessa situação, não muda o fato de ter algo aqui, que faz com que ele seja alvo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus o odeia? Não. Porque Deus é santo, porque Ele é justo e porque Ele é poderoso, a ira de Deus se acende contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Se a gente entender isso, nós abrimos o nosso coração para o arrependimento. Vocês estão comigo? E agora eu quero mostrar para você as boas novas do Evangelho. Sabe por quê, gente? É agora que você começa a entender que o Evangelho é a salvação para o perdido. É agora que você começa a entender que é a mudança de vida, é a chave que muda. Não é só uma melhora de vida, é uma transformação de vida. É aquele que estava morto e ressuscitou. É aquele que estava perdido e foi achado. É aquele que era inimigo de Deus e se tornou filho de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Eu quero mostrar isso para vocês. Vem mais para trás, Gui. E eu vou ler um texto para vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Abre para mim, Paulo. Ainda está dando para ler, muito bom. Diz o seguinte, vem para cá, comigo, isso. Diz o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14.
e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz. Amém? Vocês estão comigo? Olha o que aconteceu, irmãos. Vem para cá para o meio. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, isso aqui, ele não teve como amansar a mão, Deus não teve como retirar a mão do juízo para o homem, apesar do homem ser a sua criação, porque se ele tirasse a mão, ele seria injusto. Se ele tirasse a mão do juízo, ele não seria santo. Se ele não se inconformasse com o pecado, ele não seria santo. Mas ele é santo, ele é justo, ele é poderoso e ele é amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Meu Deus, olha, 1 João diz, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. Eu disse para você, Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é justo e Ele condena tudo aquilo que é errado. Mas quando Ele viu a humanidade na situação de errado, Ele primeiro expôs o pecado. Por isso que a lei veio primeiro. A lei não era um plano que deu errado e depois Jesus teve que mandar Jesus. Eu disse Jesus porque Jesus é Deus, né? A lei não é um plano de Deus que deu errado e depois a gente vai para o plano B, que é o quê? Não tem jeito, vamos mandar Jesus. Eu não queria que Jesus morresse, mas agora a gente vai morrer, a gente vai fazer Jesus morrer. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que foi entregue desde antes da fundação do mundo. Quando Deus estava criando a humanidade, Jesus com amor ali disse, eu vou, eu com certeza vou. Não resta sombra de dúvidas. E no momento de maior pressão no jardim do Getsemane, quando Jesus estava lá, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Nesse momento, existe uma passagem lá em Lucas que diz o seguinte, nesse exato momento, depois que Jesus orou dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Apareceu um anjo do lado dele, a Bíblia diz, apareceu um anjo do lado dele que o fortalecia. E em um certo momento eu perguntei ao Senhor, como é que esse anjo fortalecia Jesus? Porque Jesus era o próprio Deus. Como o próprio Deus pode ser fortalecido por um anjo? E quando eu fiz esse questionamento, o Senhor me mostrou uma imagem desse anjo puxando a lista que viria do livro da vida e dizendo, Jesus, por causa do seu sacrifício o Kevin será salvo. Por causa do seu sacrifício o pastor Lando será salvo. Por causa do seu sacrifício o Clério será salvo. Por causa do seu sacrifício o Anderson será salvo. E ele começou João, José, Maria, Antônio, Jacqueline. Ele começou a falar o nome de todo mundo. A Bíblia diz que depois desse momento Jesus se pôs de pé e disse, bora, a minha hora é chegada. No momento de maior pressão, quando ele lembrou de mim e de você, ele disse, vamos. Eu preciso morrer. A minha vida ninguém tira, mas eu deliberadamente dou. Por quê? Porque existem pessoas debaixo da ira de Deus, da qual eu quero libertá-los. Eu preciso libertar a humanidade da ira de Deus. E a Bíblia diz em Colossenses, a gente acabou de ler, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, pregou na cruz e rasgou, colocando principados e potestades em vexame público. E eu quero mostrar para vocês o que ele fez. Jesus, a Bíblia diz, esse é o mundo iluminado pela palavra de Deus, e quando o mundo foi iluminado pela verdade de Deus, apenas uma coisa saltou, o pecado. A Bíblia diz que Jesus entrou no mundo, vem mais para trás. A Bíblia diz que Deus entrou no mundo e ele se fez imagem do homem pecador. Entenda, ele não pecou. Ele foi feito imagem do homem pecador. E quando ele fez isso, que Jesus foi subir na cruz, ele fez isso aqui. Ele pegou o pecado da humanidade e colocou nele mesmo. Quando ele fez isso, ele atraiu a ira de Deus para si. E o homem começou a ser coberto. Acha a minha sombra, Gui. Aí, isso. De costas, faça a mesma posição que eu estou fazendo.
Quando o homem se identifica com a imagem do Cristo na cruz, ele é totalmente liberto desse juízo aqui. Desse juízo aqui. A Bíblia diz que Jesus estava diante do Pai com o pecado da humanidade. E quando ele estava assim, com o pecado da humanidade, a ira de Deus veio sobre ele. E quando a ira de Deus veio sobre ele, o pecado foi destruído junto com a vida dele. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando o seu pecado foi colocado em Cristo Jesus, ele foi morto. A sentença foi cumprida, o juízo foi dado. Resta o que, meu irmão? Para quem está em Cristo? Não resta ira para nós. Não somos alvos da ira de Deus. Porque quando a ira de Deus bate na sombra do Altíssimo, olha o que acontece. Vira para lá, Gui. Você está coberto por Ele. Você está na posição que desvia a ira de Deus. Você está na posição... Salmos 91, Paulo, projeta aí por favor, porque o Salmo 91 é exatamente isso. Às vezes a gente acha que o esconderijo do Altíssimo é uma caverna. Eu quero dizer para você, o esconderijo do Altíssimo se chama Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que a sombra do Onipotente não foi feita de cima para baixo, mas Jesus, que é a luz dos homens, veio para a terra e projetou a sombra dele, para que quando a ira de Deus viesse, a sombra dele lhe cobrisse. Olha o que Salmo 91 diz. Aquele que habita, vira para lá, Gui, faz assim. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha o que ele segue dizendo. Versículo 2. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio. Olha onde o Gui está escondido. Olha onde o Gui está escondido. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio? Versículo 3 diz, Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Segue aí. O Salmo 91 está falando sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Quando Satanás tenta mandar alguma coisa para ele, olha o escudo protetor que existe diante de você. Ele é o seu escudo. Não tem como você olhar para Jesus e dizer, Jesus, você é um gênio da lâmpada que realiza os meus desejos. Não, não. Eu era merecedor da ira por natureza. Eu estava destinado ao inferno. Eu estava. E Jesus olhou para mim com tanto amor e disse, eu vou no seu lugar. A Bíblia diz que o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu. Ele desceu para o lugar onde era para eu estar, para me colocar no lugar onde era dele. A Bíblia diz que ele nos fez assentar à destra do Pai. Ele nos fez assentar em Cristo. Jesus está à destra do Pai, mas eu estou assentado em Cristo. Significa que juntamente como igreja nós estamos assentados com Cristo à destra do nosso Pai. Nós estamos nessa posição e a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais. Mas sabe por quê, irmãos? Por causa disso aqui. Agora, quando o homem sai dessa posição, Gui, vem para o canto. Quando o homem sai dessa posição, ele continua sendo alvo da ira de Deus, irmãos. Porque a ira de Deus não acabou depois que Jesus foi na cruz. A ira de Deus foi desviada a Jesus daqueles que se refugiam nele. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que você entenda que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, com todas as letras. Se eu precisar abrir mão da minha vida, abrirei, mas não negarei o nome de Jesus, porque Ele é a única salvação que eu tenho. É a única possibilidade de eu sair dessa vida de ira e entrar na vida do descanso de Deus. Não tem como eu abrir mão do Senhor. Não são prazeres do mundo que me farão abrir mão de Jesus. Eu não quero. Se for para abrir mão, eu abro mão dos prazeres. Mas Cristo é a minha única salvação. Não tem como eu deixar isso passar. E catando isso, procurando agora os versículos que falam sobre ira e sobre Jesus, eu cheguei no texto de Isaías. Continua aqui, tá aqui. Eu cheguei no texto de Isaías e queria que Paulo colocasse aqui, e a gente já está encaminhando para o encerramento. Isaías capítulo 12, versículo 1. Coloca aí, a gente vai ler o 1 e o 2. Olha que interessante isso, gente. Eu fui ler, aí o Espírito Santo, assim como o irmão Theo disse, leia de novo.
Eu li de novo, e o Espírito Santo disse, de novo, você ainda não entendeu. Aí eu li de novo, até você entender. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolastes. Versículo 2, diz o seguinte, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Eu fiz uma leitura para você, agora eu quero explicar para vocês o que o Espírito Santo me explicou. Volta para o versículo 1. Primeiro ponto importante aqui, diz o seguinte, a ira de Deus desviou-se. Você percebeu que ela não se apagou? Por quê? Porque a ira de Deus continua presente. A ira de Deus continua existindo. E o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18, continua sendo verdade. A ira de Deus se manifesta contra toda injustiça e toda impiedade. Dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, ela continua sendo verdade. Então, quando o texto diz aqui, a ira contra mim, a sua ira, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se. Eu digo, opa, existe alguma coisa aqui. Quem desviou a ira de Deus? E aí eu vou para o versículo 2. E no versículo 2, ele diz, Deus é a minha salvação. Se você for para o original, para o hebraico, esse é a minha, não existe. A palavra é Deus, salvação. E se você puxar no hebraico, é Yeshua. O nome de Jesus significa Deus é salvação. Quando eu olho para esse versículo, eu entendo que a fúria, o furor da ira foi desviado. E quem foi que desviou? Jesus Cristo. Ele estava aqui, escondido, porque o mistério que outrora estava escondido, hoje foi revelado, que é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Ele foi revelado. Antes a gente não sabia que ele estava aqui escondido, desviando a ira de Deus contra nós, mas hoje eu sei que ele estava bem aqui. Yeshua, Deus é salvação, Deus salva. E ele diz, terei confiança e não temerei. A minha expectativa essa noite, irmãos, pregando sobre a ira de Deus, é que você entenda que a ira de Deus foi desviada de Cristo, em Cristo Jesus. Hoje você está escondido nele e você está nesse versículo, terei confiança, não temerei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 5 disse, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, irmãos. Não resta ira para nós, só resta um galardão esperando por nós no prêmio da nossa soberana vocação. Meu Deus do céu, eu me animo demais, irmãos. Eu me animo demais com isso. Gui, pode sentar. E eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ele é a minha única esperança. Irmão, se não fosse Ele, eu estava perdido. Não existia salvação para ninguém. Mas Ele veio. E Ele derramou a sua própria vida como um sacrifício até o final, até a última gota. E Ele não parou por aí, Ele foi levado ao inferno. Lá Ele destruiu o poder da morte, tirou a chave do inferno da mão do diabo. Depois resgatou os presos e cativos do Senhor e levou-o para o céu onde Ele iria estar. Ele fez tudo isso porque não suportou em seu amor ter que condenar eu e você à ira do inferno. A ira de Deus que lança no inferno. E eu quero dizer para você, o mesmo texto de Hebreus. O que faremos, pois, se não atentarmos para tão grande salvação? O que poderemos fazer se a gente não prestar atenção e disser, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor?